Olá pessoal, boa noite. Estou entrando aqui ao vivo nesse domingão. Já são 8 horas, né? 8 horas em ponto. Porque nosso assunto vai ser muito bom hoje, né? Sobre dor e ansiedade. Então, boa noite pessoal que está entrando. Dani, boa noite. Maria, boa noite. Magda, boa noite. Mariane, boa noite. Eliane, boa noite pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, sobre dor, né? Os mistérios que tem muita coisa boa, gente. Esse assunto é um assunto que, sabe aquela fofoca que rende? É essa fofoca que é boa. Boa noite, pessoal. Boa noite Lourdes, boa noite Mariane, boa noite pessoal que está entrando. Então, antes do Gui, né, começar aqui a falar com a gente, primeiro recado que eu quero dar para vocês, e vocês não podem perder esse detalhe, gente. Preste muita atenção, tá? O Desafio Viva Sem Dor, a terceira temporada, tá chegando. Vai ser dia 9 de agosto, de 9 a 15 de agosto. Então, você que já participou do Desafio Viva Sem Dor, então vai ter a terceira temporada agora. Tem muita coisa boa que vai acontecer. Gente, se vocês gostaram do Desafio Viva Sem Dor, os anteriores, a primeira e a segunda temporada, eu vou falar uma coisa pra vocês. A terceira temporada tá sensacional. Vocês vão amar. Tem muita coisa boa. Tô fazendo de tudo para melhorar cada vez mais a qualidade da vida de vocês. E primeiro ponto é já deixar o caderninho do desafio separado, que eu sempre falo, né? Então já deixa o caderninho separado, tá? Então boa noite, pessoal que tá entrando. Marilda, meu amor, boa noite. Rita, boa noite, gente. Boa noite a todos. E eu quero perguntar uma coisa a vocês. Quem tá aqui, quem tá entrando, sofre de ansiedade? Quem sofre de ansiedade, quem já teve depressão, me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber sobre vocês. Eu quero saber tudo hoje. A gente vai estar com o Gui, o Gui é fera. Vocês precisam conhecer o Guilherme e ele vai ajudar muito cada um de vocês. Então eu quero que vocês me contem aqui nos comentários quem já teve ansiedade, quem já ficou com ansiedade por causa da dor, principalmente, né? Uma dor crônica, dor intensa, então começou a sentir, né, aquela ansiedade, aquele início de processo de depressão, né? As pessoas ficam ali se achando, ai meu Deus, eu não consigo fazer nada, e junta muita coisa e isso afeta diretamente a nossa qualidade de vida, né? Então a Rita falou que teve aqui, ó, a Mariane falou que teve. Gente, isso é um assunto muito importante, é um assunto que vale a pena vocês até anotarem as coisas que vão ser faladas aqui, para vocês levarem isso para a vida de vocês, tá? Então eu vou chamar aqui o Gui, calma aí que eu vou chamar o Gui aqui, deixa eu procurar ele aqui, para chamar ele para conversar comigo. Deixa eu botar aqui, convidar o Gui. Vamos lá. Enviar para a gente conversar. Enviei aqui. Vamos ver. Deixa eu só aguardar. Esperar o Gui, tá, gente? Mandei a solicitação agora. Então, vamos esperar aqui um pouquinho, ver enquanto ele entra. Vou aguardar aqui. Enquanto isso, vocês vão falando aí, tá, gente? Boa noite, pessoal que tá entrando. Vocês vão deixando a pergunta de vocês também sobre ansiedade, tá, gente? Tem a caixinha aqui, ó. Deixa a pergunta de vocês sobre ansiedade. Gui, vê se a solicitação chegou aí que eu mandei pra você. A Sueli falou ansiedade e insônia. Uma coisa leva a outra, né, Sueli? Uma coisa acaba levando a outra, né? Deixa eu enviar aqui de novo. A solicitação, não sei se foi. Agora foi. Olha o Gui aí, agora gente. Foi. Boa noite, Mari. Boa Tudo noite, bem? Boa pessoal. noite, Deixa pessoal. eu ver aqui, Gui. Só um instantinho, eu vou tirar aqui, porque eu não estou te escutando, porque eu estou com o microfone. Mas vocês estão me ouvindo Claro. bem. Dá para me ouvir bem, não dá? Sem o microfone? Consigo. Show, todo mundo está ouvindo bem. Ótimo. Gente, esse é o Gui. O Gui é o cara da ansiedade. Ele tem essa carinha fofinha, ele dá vontade de apertar o Gui. E ele acaba acalmando a gente, né? O jeito dele falar, tudo esses pontos ali ajudam bastante na base psicológica, para que a gente crie esse vínculo que é muito importante, né? De aprendizado, principalmente. Então, vamos começar a falar sobre ansiedade. Eu vou deixar o Gui falar um pouquinho o que é a ansiedade, né, Gui, na vida das pessoas, como a ansiedade afeta e como isso cada vez mais vai aplicando na diminuição da qualidade de vida, né? Então, vamos deixar o Gui falar aí, gente. Primeiramente, Mari, tá me escutando certinho? Tá ótimo. Perfeito. Tá ótimo. Pessoal, boa noite a todos. Desejo uma ótima noite a todos. Prometo que o conteúdo de hoje será
Incrível, tem que ser, né, Mari? Se você me chamou, tem que ser incrível. Com Espero ajudar a certeza. todos de alguma maneira. Muito prazer, meu nome é Guilherme Viana. Agora me apresentando de uma maneira um pouco mais formal. Eu sou hipnoterapeuta clínico, eu sou pesquisador de comportamentos ansiosos. E a minha vida é estudar a ansiedade e ajudar pessoas no combate à ansiedade, só que de uma maneira diferente, trazendo uma didática sobre a ansiedade, partindo do princípio que para você vencer o seu inimigo, você tem que entender sobre o seu inimigo. Se você não entende sobre dor, como que você vai vencer a dor? Por isso que a Mari está aqui para te ensinar sobre dor. A mesma coisa eu, só que do ramo da ansiedade, do lado da ansiedade. Se você não entende sobre ansiedade, eu te ensino sobre ansiedade, te entrego ferramentas para você combater e vencer a ansiedade e equilibrá-la para o resto da sua vida de uma maneira bem sólida, certo? Então, Mari, podemos começar falando o que é ansiedade? Vamos, já começa aí pra galera. Pessoal, já deixa o caderninho, tá? Anota, porque hoje essa live, vocês nunca viram nada igual na internet. Dor Ah, versus ansiedade. Duvido que alguém já viu algo assim na internet. Olha, quebrando a internet hoje. Vamos é lá. isso. Pessoal, vamos lá. Primeiramente, eu vou explicar, tá, o que é ansiedade, mas eu quero um festival de sim, sim, não, não, de quem aqui é ansioso e de quem aqui não é ansioso. Já desce o dedo no coração aí, enche de coração essa live. Agora sim eu tô ficando feliz. Festival de ocitocina aqui sendo ativada pelas curtidas de vocês. Então, bora lá. Pessoal, primeiramente, a ansiedade nada mais é do que uma preocupação, uma tensão do que está por vir com o dia de amanhã. Existem várias definições de ansiedade. Então a gente pega aquele indivíduo ansioso, aquele indivíduo que ele vive de futuro, né? É um excesso de futuro, e quando a gente geralmente fala de um passado, a gente está falando de uma depressão. Então tem uma linha tênue entre ansiedade e depressão, e ela é dividida entre passado e futuro, certo? Mas a questão é o seguinte, todo mundo é ansioso? Sim, todos nós somos ansiosos, porque a ansiedade é um mecanismo de defesa do nosso organismo, onde nós vamos desenvolver um processo ali de luta ou de fuga, é um estado de sobrevivência do nosso organismo. Não tem como ninguém ser ansioso, porque nós precisamos da ansiedade para viver, para sobreviver. Só que, o que acontece? Com o mundo de hoje, sendo um mundo carregado, pesado, vivendo num país um tanto quanto complicado, se você não souber fazer a gestão das suas emoções, do seu estilo de vida, do seu comportamento, nós podemos ali conhecer a ansiedade de uma maneira um pouquinho mais chata, um pouquinho mais severa. E aí nós vamos conhecer um terceiro comportamento da ansiedade. O que era controlado, que era apenas uma luta e uma fuga, uma ansiedade situacional. Por exemplo, eu tive uma ansiedade exacerbada há 2 meses atrás, outra no ano passado. O lado negro da ansiedade, os transtornos de ansiedade apresentam um novo comportamento, que é o de paralisia. E antes era só luta e fuga, e quando a ansiedade ela não é controlada da maneira certa, aparece ali, infelizmente, o comportamento de paralisia. Então tem uma grande diferença entre ser ansioso, entre ter um transtorno de ansiedade. Mas eu dei só uma apresentação, mas muito breve sobre a ansiedade, e eu vou finalizar falando sobre o que eu sempre digo dos 6 pilares da minha metodologia. O que acontece, pessoal? Ansiedade não é só futuro, tá? Não é só futuro. Ansiedade é muito mais além do que a gente pensa. Como eu disse no começo, eu pesquiso sobre ansiedade, eu pesquiso comportamentos ansiosos. E na minha última pesquisa sobre ansiedade, eu abri a anamnese de 106 pacientes diferentes de 14 até 75 anos, com o estado de ansiedade moderada até depressão profunda, e eu encontrei 98 dificuldades comportamentais que a ansiedade pode trazer. Então, o que eu vou trazer na minha metodologia? A gestão ativa de 6 principais pilares. São eles: futuro, medo, invenções da mente, organização material e mental, estresse e ambiente. Quando você faz a gestão ativa desses 6 principais pilares, você consegue viver uma vida neutralizada com a ansiedade, onde não há guerra, só existe controle, e quem controla é você. Só que o que acontece, que eu gostaria de entrar aqui, para já fazer esse bate-papo com a Mari,
só fazendo esse papo aqui bem por cima, antes de entrar com as questões estratégicas, mentais, esses 6 pilares, pessoal, futuro, medo, invenções da mente, organização material e mental, estresse e ambiente, são basicamente estratégias mentais para você dominar. Só que antes disso, eu gosto de potencializar o comportamento, o lifestyle, a realidade dos meus pacientes com o triângulo fundamental, que é dormir bem, comer bem e treinar. Quando você ativa, anote esse triângulo fundamental que você escutou a vida inteira, sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. Essa é a verdade. Vamos jogar a verdade na mesa, tá? Você não faz direito. Poucos aqui eu sei que fazem. Inclusive, eu quero saber. Vamos saber aí, Mari. Vamos ver se essa galera tá engajada lá, gente, mesmo. olha só. Vamos ver. Vamos ver. Focando nesse ponto que o Gui falou, né? Principal do treinar, né? Então isso afeta muito quem tem dor, porque se acha no limite, não consigo, tenho dor, não posso. Não é à toa que eu pensei nisso tudo para criar o método Viva Sem Dor, focando em quem possui dor. Ou seja, vocês não têm desculpa de que não pode fazer nenhum tipo de atividade e dar estímulo para o corpo. Tem formas, sim, de fazer. A gente tem o exercício inteligente, a gente tem a regra básica, alongamento matinal, alongamento noturno, você montar uma rotina positiva. A gente tem um pré-sono para facilitar o seu sono reparador e você dormir bem. Tudo isso para vocês verem. Olha como as coisas começam a se encaixar só nessa conversa inicial que a gente está tendo com o Gui. Tudo que eu falo sempre para vocês está aí no triângulo para vocês realizarem. Total. É uma base, né? Uma base. Então, a gente quer saber aí quem está realizando esse triângulo. Quem fala assim, tô realizando. Eu quero saber aí nos comentários. Aí, vai lá, Gui. Chama aí o pessoal. Quem tá treinando com frequência... Quando eu falo treinar, pessoal, tô falando de uma caminhada, tá? Não tô falando pra você puxar um ferro, uma musculação. Você treina, você dorme bem, você se alimenta bem. Pessoal, é o seguinte. Joguei aqui, a Mari falou comigo para falarmos sobre ansiedade. Mas nós não podemos falar de ansiedade e deixar de lado o assunto estresse. Porque quando nós falamos de estresse, nós estamos falando de ansiedade. Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de estresse. E quando a gente fala de estresse, nós falamos de o quê? Inflamação. Então, quando nós falamos de inflamação, esse é o carro-chefe da Mari. A Mari, ela só trabalha com inflamação. Onde tem dor, pessoal, geralmente há uma inflamação. Geralmente, tem processo inflamatório aparecendo aí, tem... Exato. Então, ó, já tem uma galera que falou que não está fazendo o triângulo fundamental, tem uma galera que falou eu aqui, acho que sumiu para mim, mas enfim, isso é muito importante. Então, quando a gente fala de estresse, pessoal, quando a gente fala de estresse, nós falamos ali cerca de 4 pontos de estresse que acontecem, são estágios, que o seu corpo reage, o seu corpo fala, onde ele te alerta, tem uma resistência, tem uma pré-exaustão e tem uma exaustão. Tudo isso acontece na sua rotina e às vezes você nem percebe. Às vezes você está ali com uma enxaqueca, às vezes ali você está com uma dor na lombar, às vezes você está com uma dor no braço, às vezes está com uma dor no pé, no joelho, só que talvez tudo isso seja por conta do seu emocional, seja por conta da sua rotina, que ela é muito estressante. Exato. E um ponto importante, Gui, do que você está falando sobre o estresse, sobre algo que vem acontecendo, sobre a base psicológica no ponto de dor, a gente tem a fibromialgia, que é uma patologia completamente, nem é uma patologia, é considerada uma síndrome que acontece devido a desajuste do sistema nervoso central, ou seja, ela ocorre justamente por algum trauma físico ou psicológico. Então, a gente tem a fibromialgia, que é uma síndrome que está ganhando muita proporção agora hoje em dia, como uma das maiores fontes do que o Gui está falando. Que o estresse, o trauma do seu dia a dia, algo que vem ali atormentando, né, a sua base psicológica, te deixando ansioso, te levando à depressão, a gente tem a fibromialgia como uma síndrome que confirmada cientificamente, que vai desajustando toda essa base do nosso sistema nervoso. Total, e quando você fala de fibromialgia, você fala exclusivamente de inflamação, né? Na articulação, no corpo inteiro. Então, tudo isso, por exemplo, a Mari puxou o exemplo da fibromialgia. Você pega uma pessoa que tem fibromialgia, se ela faz a gestão ativa do estresse dela, se ela diminui os níveis de cortisol dela durante a rotina dela, o lifestyle dela, ela melhora muito. Ela melhora muito. Claro que não é só você diminuir o estresse. Tem várias coisas. Tem os exercícios,
ter um acompanhamento e por aí vai, ter uma alimentação. Entende? Eu falo isso porque eu tenho casos de fibromialgia dentro da minha casa. Então eu sei muito bem como que funciona. É toda uma gestão ativa. Então, pessoal, quando nós falamos de estresse, eu quero até saber aqui, vamos engajar aqui com vocês, quem aqui é estressado? Quem aqui é pilhado demais? Quando nós falamos de estresse, nós estamos falando de algo que precisa ser controlado. Eu costumo dizer que o estresse é um dos problemas que mais causa óbitos no mundo. Porque se você for ver, ó, por exemplo, eu tenho doença de Crohn, que é uma inflamação no intestino grosso para o intestino fino e síndrome do intestino irritado. Tudo isso foi causado por conta de um burnout, desgaste físico e emocional com a vida profissional que desencadeou em crises de ansiedade. O meu estresse, ele gerou uma nova doença no meu intestino, que é a síndrome do intestino irritado. O meu médico falou assim, cara, se você não controlar o seu emocional, sua vida será difícil. Então nós estamos também aqui falando de um estresse, nós estamos falando aqui de uma inflamação. Então, a questão é o seguinte, qual que é o grande objetivo aqui que eu quero passar para vocês? Vocês precisam seguir à risca o que a Mari passa para vocês, os exercícios, os programas dela, porque dá resultado para quem tem constância. Se você faz certinho, você vai ter resultado. Mas a questão é o seguinte, eu gostaria que você identificasse os seus principais pontos de estresse. O que te causa ansiedade na sua rotina? O que te deixa estressada? O que faz você sair do eixo? Você tem que saber isso de cor. Eu, particularmente, eu sei o que me tira do sério. Todo mundo é humano e todo mundo tem alguns pontos de deslize. Só que o que acontece? Eu vejo, Mari, muitas pessoas estressadas e elas não percebem, elas continuam estressadas. Né? Não é resolução. É igual quando eu dou o exemplo da dor, né? Do ciclo da dor, que ela começa de um ponto e se você não tiver atenção naquele ponto, a dor vai desestruturando toda a sua base corporal e ela vai se espalhando pelo corpo. A mesma coisa é o estresse. Você tem que focar no ponto. O que está me estressando? Ah, esse ponto aqui. Então você tem que resolver, solucionar esse ponto para você não abrir margem para outros níveis de estresse, outros pontos que venham a surgir. E vira um ciclo do estresse, basicamente. Vira um ciclo. Exato. Até você desenvolver ansiedade, até você desenvolver uma depressão, que aí você vai ter que ter um controle muito maior e um acompanhamento mais intenso. Perfeito, perfeito. A questão é o seguinte, pessoal, vou facilitar, vou deixar mais tangível. Primeiro passo que a gente começa aqui com a ansiedade. Você precisa saber, deixa eu te falar uma coisa, eu bato muito na tecla de quem eu acompanho no processo de identificação. Você precisa saber, esse é o beabá, você precisa saber o que te deixa ansioso, ansiosa, você precisa saber o que te deixa estressado, estressada. Para quê? Para que você venha mudar a sua reação perante aquilo. Você não vai mudar o seu jeito de ser, você vai mudar a sua reação perante aquilo, porque deixa eu te falar uma coisa, você errar várias vezes em cima do mesmo problema, alguma coisa tem que ser mudada. Eu não sei se você pensa assim, mas para mim, se eu tenho um problema que me causa estresse, eu vou passar a vida inteira passando estresse com aquilo, eu não posso me acomodar com o estresse, eu não posso me acomodar com a ansiedade. Pessoal, deixa eu falar uma coisa, não é normal ser ansioso de maneira exacerbada, de maneira desregulada. Não é normal você ser estressado de maneira desregulada, desenfreada. Mari, eu vejo muitas pessoas falando assim, eu sou estressado mesmo, como se fosse um orgulho. Entende? Como se fosse um orgulho. Como se fosse um orgulho. Porque as pessoas... exatamente. A ansiedade... Por que eu trouxe muito a ansiedade com a dor? Porque equipara muitos pontos, né? Como as pessoas falam, é normal sentir dor. As pessoas, depois de uma certa idade, ainda mais pessoas que possuem dor crônica, acreditam que depois de 50 anos, 55, 60, é comum sentir dor, vai fazer parte da sua vida. E isso não é verdade. Isso é o quê? Falta de informação. Porque se você estivesse realizando e controlando da maneira que deveria ser, a dor não faria parte da sua rotina, você não viveria com a limitação que tem hoje. Então, tudo isso se encaixa. Não é normal. Não normalize nada que te tire do eixo, que mude a sua qualidade de vida. Se algo está desestruturando a sua qualidade de vida, isso quer dizer que está errado. Tá? Não ache normal. Você é o exemplo. Eu lavo louça e sempre sinto dor na coluna. Então tem alguma coisa errada. Não é normal você lavar a louça e sair da pia com dor na coluna. Então algo tem que ser visto, você tem que analisar. Mas o que acontece? Vai deixando para depois. Eu sempre falo para a galera,
toma um remedinho, vai lá e toma aquele remedinho. Ah, eu tô ansioso, o médico um dia me passou isso. As pessoas voltam no tempo e mantêm um ciclo ali de coisas que não deve ser feito. Remédio não soluciona. Remédio ou é tratamento com início e fim, ou você não toma. Simples assim. Total, 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 total. Pessoal, acho que a gente tem que parar com essa questão de achar normal o que não é natural, né? Não é normal você ser estressado, não é normal você ter ansiedade, não é normal você viver com dor, né? Que você bate muito nessa tecla, né, Mari? Que eu tô reforçando o que você acabou de falar. Então, a questão é o seguinte, quando a gente fala de ansiedade, inicialmente, nós falamos de uma mudança de estilo de vida, uma mudança de rotina. Porque o que acontece, Mari? Eu vejo muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas se queixando com dor, porque elas simplesmente vivem uma vida em função dos outros, em função de tudo, em função de família, em função de filhos, em função de trabalho, em função de tudo. Aí no final das contas, quando que você tem um tempo para você? Aí, quando você tem a oportunidade de você tem uma dor e você tem a oportunidade de resolver uma dor e ter um acompanhamento de uma profissional que nem a Márcia, você fala assim, eu não tenho tempo para mim. Como assim você não tem tempo para você? Exatamente. Isso que eu falo muito isso, né? Tem a frase que eu até postei uma vez e que diz o seguinte: quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que ter tempo para cuidar da doença. Por quê? A doença, quando chega, vai te parar. Você não tem o que fazer. As pessoas ficam, ai, não dá porque eu tenho que fazer isso para fulano, ai, não dá porque eu tenho que cuidar da casa, não dá. Mas se você parar, já era, parou tudo. Então, a gente tem que se olhar, cuidar da saúde, cuidar da mente, principalmente, tá? Porque tudo isso influencia a sua rotina, influencia a sua qualidade de vida e influencia principalmente a sua vida social. Porque quando você tem dor, né? Você desenvolve ansiedade por estar naquela situação, você acaba se isolando e deixando de fazer as suas coisas. Deixa de fazer o básico por causa das dores, aí a ansiedade aperta, você se sente sozinho, e isso simplesmente você vai se fechando em várias camadas. Então, é importante essa conscientização, que a gente está falando, eu e Gui, em relação à informação. Você se informar para o que está acontecendo, você se informar de como é possível você ter a vida que você merece ter e você tem que ter, né? Não se conforme com o que você vive. Ah, eu não estou me sentindo bem, eu queria ser assim, eu queria... Esse negócio de eu queria, não gosto, eu falo muito isso no Desafio Viva Sem Dor, que as pessoas ficam, ah, eu queria fazer. Gente, foca no que você quer. O que você quer? Ah, eu quero acordar sem dor. Eu quero viver sem ansiedade. Eu quero ter uma vida tranquila. Então, o que eu tenho que fazer para acontecer isso? Isso que você tem que focar. Quando você foca no que você tem que fazer e você quer, as coisas vão fluindo e vai acontecendo naturalmente. Perfeito, perfeito. Primeiro é a consciência, né? A consciência de que alguma coisa precisa ser feita para melhorar o seu estilo de vida, a sua qualidade de vida. Aí, só de você ter essa consciência de que você precisa de uma evolução, você já está 2 passos na frente de muita gente. Então, a primeira coisa, vou até falar um exemplo, Mário, você vai entender onde eu quero chegar. Eu fiz uma pesquisa que fala muito sobre isso, sobre ser a sua própria prioridade. Eu fiz uma pesquisa perguntando para as pessoas se elas achavam que a vida era curta ou se a vida era longa. E eu já sabia que grande parte ia falar que a vida era curta, né? Só que o resultado foi muito estrondoso. Foi 85% falando que a vida era curta, só que mais de 100 pessoas votaram na enquete. Então, tipo, pô, muitas pessoas acham que a vida era curta, mas eu fui entender o porquê daquilo. O porquê é que grande parte dessas pessoas vivem em função de tudo e de todos e esquecem delas mesmas. Então elas não possuem qualidade e tempo de vida para cuidar delas mesmas, logo elas têm a impressão rasa e superficial de que a vida é curtíssima. Deixa eu te falar uma coisa, pessoal, para você que está assistindo. Se você não for a sua prioridade, se você não tiver comprometimento com a sua saúde, você vai ter comprometimento com o que na sua vida? Você precisa se cuidar. De novo, repetindo 300 vezes. Não é normal viver de maneira com a ansiedade exacerbada, não é normal viver com dor, não é normal viver com estresse. Então a questão é o seguinte, primeira coisa, estamos no domingo. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, e segunda-feira é o dia perfeito, né, para a grande maioria das pessoas, para começar algo novo, né? Porque geralmente você fala assim, por que você não começa a fazer uma dieta? Por que você não começa a fazer um treino? E a pessoa fala assim, não, na segunda eu começo. Exatamente. Então hoje você não tem escapatória, porque amanhã
é segunda-feira e eu preparei uma lista para você executar, para que você venha ter resultados, pegando essas dicas que eu vou te passar e juntando com as dicas que a Mari te passa, para você estruturar um plano de longevidade. Olha isso, qualidade de vida. Isso aí, ó, a Valdiva tá falando, quero ser minha prioridade. Quem aqui tá nessa live e quer ser a sua prioridade? Fala aqui pra gente, eu quero saber. Quem quer ser a sua prioridade? Você quer ser a sua prioridade? Então você comenta aqui, eu quero ser minha prioridade, eu vou ser a minha prioridade. Eu quero que vocês comentem aqui e vocês mostrem, vocês coloquem isso pra fora, pra agora, de uma vez por todas, vocês vão ser a prioridade de vocês. Foquem. Ó, já foi o tempo, ó, já aí, foi o Elaine, tempo. Isso aí, gente. Quem quer ser prioridade? Isso aí, muito bom. Antônia, Marilda, maravilhosa, isso aí. Eu quero ser muito isso, gente. Joana, sensacional. Joana, aluna do Método Viva Sem Dor, sensacional. Show. Vamos lá, gente. Eu quero saber quem quer ser a sua prioridade aqui, ó. Eu preciso ser minha prioridade. Isso aí, socorro. E, gente, tudo começa com eu quero. Exatamente aqui, ó. Da Valdiva, eu quero, né? Quando você quer, você faz. E é a coisa que o Gui falou. Hoje vocês não têm escapatória, porque se vocês falarem, amanhã eu começo, mas amanhã é segunda, então vocês têm que começar. Vocês têm que botar uma coisa na cabeça de vocês, o seguinte, o hoje é uma incógnita. Amanhã, na verdade, o amanhã é uma incógnita. O hoje tem que ser feito. Você não pensar amanhã, cara, amanhã pode acontecer tanta coisa, né? Quem diria que a gente ia dormir um dia e acordar no outro com uma pandemia sem sair de casa? Foi basicamente isso que aconteceu. Então, depois de tudo que a gente passou, devido à Covid, devido à pandemia, à quarentena, eu acho que a mente da gente tem que mudar muito, ainda mais em relação à saúde. Hoje a gente está aqui, hoje a gente está nessa live, hoje a gente tem informação, mas e amanhã? O amanhã você tem que construir, você tem que focar no que você quer e ir construindo gradativamente. Então, vocês já sabem que tem que alongar de manhã, já sabe que tem que alongar à noite. E vocês vão saber mais ainda com o que o Gui vai mostrar para vocês aqui. Então, a gente tá botando de todas as formas aqui, cercando vocês de saúde, de qualidade de vida, para que vocês tenham transformação. Mari, é o seguinte, eu vou além, tá? Eu vou além. Isso daqui veio do nada na minha cabeça. E vamos lá, é o seguinte. Pessoal, eu vou desafiar, tá? Eu tô desafiando cada um de vocês que estão aqui, que estão falando, eu quero ser a minha prioridade. Para mim, enquanto existe fala, sem ação, não existe nada. Tem que fazer. E a questão é a seguinte, eu vou desafiar todo mundo que tá aqui, um desafio de 7 dias. Se vocês fizerem o que eu vou falar para vocês fazerem agora, vocês podem ir lá no Instagram da Mari, no direct da Mari e falar assim, eu cumpri o desafio, domingo que vem, e vai relatar o que mudou na sua vida, quais foram os resultados que você teve. Se você quer ter resultado, você tem que fazer o que eu vou te falar. Perfeito? Então, eu quero Anota ser... aí, gente, pega o caderninho, já tô com o caderninho na mão, vocês anotem o que o Gui vai falar, porque depois eu vou falar e eu vou vir com toda a base ali, vocês vão estar, com a faca e o queijo na mão, é só matar a fome, né? Perfeito, vamos lá. Primeiramente, pessoal, eu vou passar para vocês um hábito que eu tenho que deixa a minha mente bem organizada, tá? Seguinte, entenda uma coisa, quando nós falamos de ansiedade, os maiores picos de ansiedade, geralmente, na maioria das pessoas, são noturnos. Então, chega de noite, a galera já fica ansiosa, é por isso que desenvolve a insônia. Mas por que desenvolve insônia? Por que fica um pouco mais ansiosa de noite? Porque a ansiedade está ligada ao dia de amanhã. Então a pessoa já está se preocupando com o dia que vai começar amanhã. Então quando chega de noite, ela fala, meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Eu tenho isso e aquilo outro para resolver. Só que o que acontece? É fundamental, quando você chegar no período da noite, você organizar o seu dia de amanhã. Você colocar no papel e na caneta, esqueça a sua cabeça. Coloca no bloco de notas, coloca no Word, coloca na agenda, no papel, onde você quiser. Mas tira o que você tem para fazer da sua cabeça e tangibiliza. Coloca no papel, que é muito melhor. Vai por mim. Então a questão é o seguinte. Eu organizo o meu dia de amanhã, logo eu tenho clareza do que está por vir. Se tem alguma coisa um pouco mais comprometedora, eu vou montar uma estratégia para que na hora eu não venha ficar de calça curta ou agora não esteja preocupado com o que está por vir. Então, eu vou tangibilizar o que está na minha cabeça, o que vai acontecer no dia de amanhã. Se você me perguntar da minha agenda de amanhã, eu te falo todos os meus pacientes.
de amanhã, o que eu vou fazer, o que eu vou treinar, qual músculo que eu vou treinar, o que eu vou comer, eu falo até a gramatura da minha dieta para você, se você quiser, não precisa nem olhar em lugar nenhum. Então, na minha cabeça tá claro, tá claro. Então, eu quebro a ansiedade, ó, no meio. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui de uma estratégia para vocês pegarem mais fácil no sono. Antes de dormir, eu sugiro fortemente que você fique, ó, tô pegando muito leve, tá? Pelo menos 40 minutinhos sem celular. É a higiene do sono, simples e fácil, que eu não vou nem entrar na auto-hipnose para vocês, tá? Mas fica sem as telas. Esse é o momento que você pode organizar a roupa que você vai vestir amanhã, o que você vai comer amanhã, fazer a lista de prioridades que você tem para fazer amanhã. Em 40 minutos você faz tudo isso e passa rápido. O que você vai fazer? Você vai sentar na sua cama e vai fazer uma respiração para você se preparar para dormir. Então você pode fazer a respiração do sorriso, que é aquela que você enche o peito de ar pelo nariz e solta pela boca sorrindo dessa forma aqui, ó. Olha que delícia. Enche bem o peito de ar e solta sorrindo. Você vai liberar uma cacetada de neurotransmissores que vão te fazer muito bem, vai acalmar seu coração, sua musculatura, sua respiração e a sua mente. Faz umas 10 vezes antes de dormir. Então, ó, repetindo, você vai organizar o seu dia de amanhã, de noite, todo dia de noite. Você faz isso em 3 minutinhos, 5 minutinhos. Vai ficar longe das telas antes de dormir, 40 minutinhos. Vai sentar na sua cama, vai fazer umas 10 vezes a respiração do sorriso e vai dormir. O que você vai fazer? Você vai acordar como? Alongando. Alongando. A regra alongando. Básica Olha aqui, o que a Mari fala. E de noite também, o que você pode fazer esses 40 minutos sem celular? Alongar também. E então, esses 40 minutos, gente, que o Gui tá falando, o que vocês vão fazer? É o que eu sempre falo, que se chama pré-sono. O que você faz? Você chegou do trabalho, você tá desesperado, cansado. Muita gente faz o quê? Eu vou comer qualquer besteira, vou tomar um banho e bum, cama. O metabolismo tá assim, ó, gritando, a sua cabeça gritando, você pensando que aconteceu no trabalho, você pensando que tem que fazer amanhã. Não, não é assim que chega. Então, o que é o pré-sono? E o pré-sono vem ajudando muita gente, principalmente na base medicamentosa. A galera tá tirando e fazendo substituições. O pré-sono é o quê? A sua preparação para dormir. Então, você chega do trabalho, trabalhou muito em casa, você vai tirar aquele tempo para você dormir, você vai se preparar para ir quebrando o seu metabolismo para você ir relaxar. Então, o banho quente, né? Aquele banho quente, relaxante, quando a gente fala, vou tomar um banho para relaxar? Sim. Por quê? Porque faz vasodilatação. A água quente, ela faz vasodilatação, relaxando automaticamente a nossa base estrutural e principalmente os nossos músculos. Principalmente quem tem tensão, estresse. O estresse faz com que a nossa musculatura tensione cada vez mais. A tensão causa dor. Então, o pré-sono, esse banho quente, já vai ajudar muito na base de relaxamento muscular. Tomou o banho quente, o que você pode fazer? Um chá de camomila ou um chá de maracujá. Eu indico muito, pessoal, o Leão tem um chá, que ele é azulzinho a caixa dele, e é sensacional. Todos os alunos do Método Vassendor estão tomando, e foi indicação até de uma aluna, porque é camomila e maracujá junto. É um chá muito bom. Então, você toma um chá. Não tomo chá, doutora? Então, faz um suco concentrado de maracujá, já deixa separadinho ali na geladeira. Você toma, vai ajudando ali o relaxamento. E depois você faz o quê? Deita na cama, esquece telefone celular no outro dia, igual o Gui falou, esquece, desliga. Faz o alongamento noturno. A respiração que o Gui ensinou aqui, ó. Respira fundo, dá aquele sorriso, soltando pela boca e dorme. Não tem erro, não tem como dar errado, porque isso é científico, fisicamente. Então, não tem como dar errado você ter um processo. Você acaba criando uma rotina do seu sono, você acaba não tendo aquela dificuldade, a insônia, o pesadelo. Por quê? O que acontece com o pesadelo? Porque a sua cabeça fica ali, ó, uma máquina funcionando, você pensando em tudo que pode acontecer. No que nem aconteceu, você fica pensando no que pode acontecer. Se acontecer isso, pode acontecer. Gente, faz isso. Começa a fazer umas fanfic, umas historinhas na cabeça muito louca. Total. E tem a base do pesadelo ali. E a insônia. Então, quando você tem um sono reparador, que é o que a gente fala, um sono reparador é o quê? É um sono que ele vai capacitando a sua base física e muscular para que você relaxe completamente, podendo dormir a noite inteira, acordando com o quê?
com mais disposição, acordando sem dor, porque a sua musculatura está relaxada. Você vai sentindo toda a diferença. Quando você dorme bem, você passa o dia bem. Se você dorme mal, você já acorda estressado, você já acorda com dor, o seu dia já não vai render. Então, tudo começa ali pela noite, né? O sono. Muita gente banaliza, né? O dormir bem, dorme tarde, eu vou dormir um pouquinho, e depois não sabe porque está estressado, não sabe porque está ansioso. Vamos falar um pouquinho mais a fundo de sono? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Prestem muita atenção, mas muita atenção mesmo, tá? A saúde começa pelo sono. Deixa eu falar uma coisa. Uma noite mal dormida de sono pode aumentar até 30% seus níveis de ansiedade. Ou seja, você ficar muito mais vulnerável a liberações de cortisol, adrenalina e norepinefrina. A questão é o seguinte, vejo muitas pessoas dormindo meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã. Deixa eu falar um negócio para vocês. Nós possuímos um relógio biológico que tem um pico de melatonina da meia-noite até as 3 da madrugada. E quando você está acordado ainda meia-noite e meia, 1h da manhã, você está quebrando o seu pico de liberação de melatonina que vai organizar a sua casa. Está quebrando no meio. Aí depois, isso a longo prazo, gera um BO, você não está entendendo. Aí depois você está vendo ali várias inflamações, está com dor aqui, dor ali, e tudo isso foi porque o seu sono está desenfreado. Deixa eu falar uma coisa, enquanto você não respeitar o seu sono, as coisas ficarão um pouco mais difíceis. Então, eu sempre sugiro para quem dorme muito tarde, estar dormindo 11 horas. Estar dormindo. Porque é a base de mínimo 7 horas de sono que a gente tem que ter. Então, pessoas que trabalham muito, né? Você tem que calcular basicamente o seu período de sono, tá? Total. Mas eu trabalho, eu chego tarde. Você tem que balancear ali o máximo que você puder para você dormir bem. Durante a semana, você o dia corrido, trabalha muito, não dá para bater. Então, você tem que começar a regular seu final de semana, ser um período mais relaxante, você conseguir trabalhar isso. Porque senão você vai ficar o tempo todo lá em cima e o corpo não aguenta. Tem a estafa, muita gente sofre de estafa. Aí teu olho começa a ficar aqui pulando, saltitando, taquicardia, desesperado, acha que tá infartando, mas é porque não tá cuidando do sono, né? As pessoas pensam em tudo, né? Ficar forte, emagrecer, mas dormir, ninguém pensa. E é o crucial, Não, basicamente pessoal. o crucial. E fora que quando a gente ativa o sono REM, que é o nosso sono mais profundo, a gente tem liberação de testosterona, pessoal. Entre outras coisas. Isso é muito importante. O sono ele é muito importante para o nosso metabolismo, para o nosso organismo. Quando você não tem uma boa noite de sono, você fica mais vulnerável ao estresse, você perde capacidade cognitiva, você fica muito mais irritado, irritada. E sem contar as mulheres. A mulher, por natureza, ela chega até a ser 2 vezes mais ansiosa do que os homens. Vocês possuem um ciclo menstrual que bagunça tudo. Vocês ficam muito mais vulneráveis ao cortisol. Então, por isso que vocês possuem várias oscilações de humor, a maioria das mulheres. Então, eu até brinco que muitas mulheres acham que são bipolar, né? Pelo menos uma vez na vida falar que é bipolar. Não, não é bem por aí, tá? Não é bem por aí. Mas, enfim, então a questão é o seguinte, voltando para as tarefas, a gente deu uma aprofundada aqui para te explicar o porquê, para te trazer consciência de que o sono é muito importante. Então, o que eu estava falando? Você vai organizar o seu dia de amanhã, você vai fazer você vai deixar de mexer no celular 40 minutinhos antes de dormir, vai dormir ali por volta se você dorme tarde, umas 11 horas, 11h15, estar dormindo é ok, tá? Não vai dormir meia-noite, meia-noite e meia, você vai acabar com o seu corpo, vai acabar com o seu sono. Planejou seu dia? Se desligou do celular? Faz uma técnica de respiração e capota. Só que antes, nesses 40 minutinhos, você vai fazer o quê? Alongamentos. Quando você acordar, você vai fazer o quê? Vai acordar fazendo a respiração do sorriso e depois alongamentos. O que eu tô falando aqui para vocês? Vocês perceberam que, olha a consciência da coisa. Antes de encerrar o dia, foi um tempo exclusivamente para você. Quando você acorda o seu dia, você tem um tempo exclusivamente para você. Então ele começa e termina com o seu dia sendo você como prioridade. Muita coisa já faz assim, ó, muda. Então a questão é o seguinte, fazendo os alongamentos, fazendo as respirações e o quê? O que eu preciso indicar para vocês? Alimentação, pessoal. Vocês precisam comer de maneira saudável. Açúcar, não existe isso. Refrigerante, salgadinho, essas coisas. Eu costumo sempre falar o seguinte, se você possui um carro, você não vai chegar no
no posto de gasolina e colocar uma gasolina alterada no seu carro, porque ela vai estourar o motor do seu carro, você vai acabar com o seu carro. Aí você vai lá e come o dia inteiro de besteira. Aí depois você quer que o seu carro, que é o seu corpo, funcione bem. Como assim? Isso não existe, essa conta não fecha. Então, tudo começa no sono, depois a alimentação, depois o seu corpo. Deixa eu te falar uma coisa. Algo muito importante, porque eu sei que muitas pessoas sofrem com compulsão alimentar. Tomar água, pelo menos 1,5 litro, 2 litros de água por dia. Isso é um ponto muito interessante da água, porque não sei se vocês sabem disso, eu vou falar isso, quem nunca ouviu falar, comenta aqui sobre o que eu vou falar. Muitas vezes você está com sede e está achando que está com fome. A sede, ela tem uma alteração que dá, você tem a sensação de fome, mas não, o seu corpo quer água. Então, quem bebe pouca água, a sensação de fome é muito maior. Vocês sabiam disso? Provavelmente muita gente não sabia disso. Então, você que não bebe água, não bebe água, mas eu bebo refrigerante, mas eu bebo não sei o que lá. Não, gente, bebe água. Água é a melhor fonte que tem de hidratação. Então, quando você bebe água, a tendência de você ter menos fome, na verdade, não menos fome, mas a tendência de você comer na hora que você tem que comer, quando você tem fome, não é aquela, ai, eu tô com vontade de comer isso, ai, eu tô com uma vontade de comer aquilo. É quando você tem fome, literalmente, quando sua barriga assim, ó, roncando ali. Essa é a fome que você tem que ter. Essa é a fome física, não a fome emocional. A gente não tá falando, então nunca posso. Gente, não é nunca. As pessoas generalizam muito, ou não é, ou é. Você, de vez em quando, comer algo que você quer comer, um chocolate, mas não é você toda semana tá batendo uma barra de chocolate. Não é você toda semana tá comendo uma caixa de pizza. Não é isso, é você saber. É uma proporção, basicamente, de 90-10, né? 90% comida de verdade e 10% você comer aquela besteirinha de vez em quando que você quer comer. Então tem como você balancear ali bastante. Pessoal, Mari, eu vou dar a última dica desse desafio aí de 7 dias, porque o que acontece? Eu poderia, mas de verdade mesmo, passar aqui pelo menos 60 dicas de combate à ansiedade, a gente fica até amanhã falando. Só que acontece, ninguém ia fazer. Então, pequenas coisas, pequenos hábitos, grandes resultados, se existe constância. A última coisa que eu vou falar para vocês, que se vocês se atentarem e fizerem, muita coisa vai mudar, e eu estou falando de produtividade. Eu estou falando de movimento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas possuem comportamentos bem depressivos por falta de movimento. Movimento gera movimento. Eu vejo muitas pessoas, Mari, que a rotina dessas pessoas, por conta de home office, inclusive, né, por conta de home office, entre outras coisas, ficam da sala para o quarto, do quarto para a sala. E não sai disso. Ah, mas nós estamos em quarentena. Eu sei, ok, mas não é possível que em nenhum momento você faz outra coisa. Não é possível ficar na quarentena. É mentira, desculpa. Não tem como. Mas a questão é o seguinte. Quando a gente fala de produtividade, a gente está falando de preenchimento no seu dia a dia. A gente está falando do quê? De fixar a sua atenção em várias coisas. Uma coisa de cada vez, obviamente. Quando nós falamos de ócio, tempo vazio, quando você não faz nada, mente vazia é oficina do... Aí você começa a pensar um tanto de besteira e sua cabeça ela começa a ficar infértil. Você começa a ter uma atrofia na sua produção de neurônios, seus neurônios eles começam a perder as ramificações. Por quê? O seu comportamento é sempre o mesmo. Nunca tem uma novidade. E quando não tem uma novidade, quando não tem movimento, você diminui a sua produção de dopamina, de serotonina. Porque não tem nada diferente. É sempre as mesmas coisas. Então, produtividade e movimento. Esteja sempre em foco. Pessoal, mas eu não tenho nada para fazer. Esse eu não tenho nada para fazer, para mim isso não existe. Para mim isso não existe. Tem muita coisa a ser feita. É conhecimento, é livro, é estudo, é organização, é agenda que é para fazer. No YouTube tem bastante aula para você assistir. Vai aprender com a Mari. Vai aprender com a Mari. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Então, eu vou resumir aqui o desafio de 7 dias para você implementar na sua vida e você ver grandes mudanças com pequenas coisas, tá? Com pequenas coisas mesmo, de verdade.
Primeiro, o seu sono tem que ser uma prioridade na sua vida. Então, não durma tarde. Não existe dormir meia-noite, meia-noite e meia. Tá? Claro, mas tem uma festa, tem uma visita em casa. Aí ok, não tem problema nenhum. Mas de dia a dia, de rotina, dormir meia-noite faz mal para você. Estamos falando isso porque faz mal para você, cientificamente falando, tá? Então a questão é, dorme ali umas 11 horas, se você tem dificuldade de dormir tarde, umas 11h15, ok. Fique longe do celular, 40 minutinhos, organize o seu dia seguinte. Antes de dormir, faça uma técnica de respiração e os seus alongamentos da doutora Mari. Quando você acordar, você vai fazer a sua técnica de respiração, vai fazer os alongamentos da Mari, vai começar o seu dia tomando bastante água e seguindo a sua agenda que você planejou no dia anterior. Ou seja, produtividade e movimento. Mas só que foco na produtividade, foco no movimento. Não se permita ficar parado, está atrofiando muita coisa. Está atrofiando aqui, por exemplo, esses tempos de home office, ficar em casa e tudo mais, as pessoas ficam nas mesmas posições sempre. Aí o que acontece? Dor. Acontece o quê? Inflamação. E ainda senta errado, deita errado, fica tudo torto por falta de movimento, falta de produtividade. Então você está deixando de regar a sua mente. Então, finalizando, sem celular, técnica de respiração, organize o seu dia antes de dormir, faça os seus alongamentos, acorde fazendo técnica de respiração, alongamentos, tomando água e seguindo o seu planejamento do dia anterior. 7 dias fazendo isso. Haverá resultados. Gente, e isso, 7 dias, ótimo, e constância, tá, gente? É constância em relação a tudo. Então, você começa a realizar, um exemplo, os alongamentos, a regra básica. Então, você começa ali com o alongamento, começa com a respiração, aí você vai planejar o seu dia, você vai tendo tudo o que você tem que fazer, mantendo uma constância. Você fez 7 dias que você fala, caramba, me deu resultado. Porque tem coisas que não tem como não dar resultado. Né? Você está construindo, né? Você está plantando o que você quer. Depois de 7 dias, isso está virando uma rotina. Quando você faz a mesma coisa inicialmente para estimular o seu dia durante 7 dias, isso se torna basicamente uma rotina que você está implementando. Exato. Então, como eu sempre falo para os alunos do Método Viva Sem Dor, é o seguinte, vocês têm que ter a regra básica e essa base que o Gui está passando para vocês agora, como uma rotina de escovar o dente e tomar banho. Todo dia você escova o dente, todo dia você toma banho. Então, algumas coisas têm que fazer parte da rotina. E a gente gosta de explicar detalhadamente por que você tem que fazer por causa desse detalhe. Você escova o dente por quê? Porque eu quero deixar meu dente limpo, não quero ter cárie, não quero isso. Você toma banho por quê? Porque eu tenho que ficar limpo, eu não posso ficar fedendo. Não é por isso. Você tem uma explicação, você já sabe. Agora, você também já sabe o porquê tem que fazer isso tudo. Então, não tem por que não fazer, tá? Você, como a gente falou, você é a sua prioridade. A gente pode querer muito, a gente pode querer até em dobro, mas a gente não pode querer por você. Então, se você não fizer, não tem como não dar certo, não tem como dar certo para você. Não tem como. Perfeito. E, pessoal, só para finalizar. Mas, meu Deus, vocês falaram de dor, falaram de novos hábitos, e aonde que entra a ansiedade? Isso tudo que nós falamos é anti-ansiedade. Tudo isso é anti-ansiedade. Por quê? Não sei se vocês perceberam, não sei quem chegou depois, perdeu. Quando eu falo de parar e ter um tempo para você antes de dormir e começar o seu dia sendo a sua prioridade, tendo um tempo para você, já é anti-ansiedade, já é um tempo de calmaria, de redução de velocidade. E outra coisa, lembrando só para finalizar do estresse que eu falei no início, comece a olhar para a sua rotina e comece a ver os principais pontos de estresse, os principais pontos de ansiedade e se questionar. Por que que eu fico tão ansioso perante isso? Por que que eu fico tão estressado, estressada perante aquilo? Não é possível que eu vou passar a minha vida inteira me estressando com isso. Eu não aceito, eu preciso mudar a minha reação. O estresse ele é inflamatório. Não adianta, pessoal, vocês fazerem X, Y, Z, fazer os resultados, os alongamentos da Mari, os exercícios que a Mari passa, os direcionamentos que ela passa e o que eu estou passando, sendo que você é uma pessoa pilhada, você não pode ver o estresse que você quer participar. Você vai acabar desequilibrando tudo. O que você constrói comigo e com a Mari, você derruba sozinho.
né, passando estresse. Então, por favor, comece a ter um pouco mais de consciência perante os seus momentos estressores. Não é possível que eu vou passar a vida inteira me estressando com isso. Então, tenha novos hábitos, construa uma nova rotina, tenha uma constância, 7 dias. Nós estamos falando aqui de uma nova realidade, tá? Para quem fizer. Para quem fizer, tá? Alguns podem até olhar e falar assim, nossa, mas só isso? Fica de fora, porque quem fizer vai ter resultado, né? Porque as pessoas acham que tem que passar uma dica mirabolante. Posso passar, quantas vocês quiserem, mas poucos vão fazer. Então a questão é, a gente começa de pouquinho e pouquinho. E a gente vai crescendo e construindo resultado em cima de resultado. Exatamente, porque não adianta. Às vezes as pessoas querem assim alguma coisa, ou olha só, é 8 ou 80. Ou vocês querem uma fórmula mágica que vocês fazem e amanhã vocês têm um resultado, ou vocês acham que tem que ser algo muito difícil. Ai, meu Deus, vocês vão se auto-sabotando, né? Eu falo muito isso no método Vocêndor sobre autossabotagem. Porque vocês acabam botando os problemas à frente. Ai, não vai dar porque... Você já vai criando, ai, não vai dar porque eu tenho que fazer isso e isso. Ai, amanhã eu não vou conseguir, porque amanhã eu tenho que acordar cedo para fazer não sei... Vocês vão se auto-sabotando, vocês vão botando outras coisas ali. Desculpas. Gente, não tem essa. Ai, amanhã eu tenho que acordar 7 horas da manhã, não vai dar para fazer o alongamento da respiração. Acorda 6 horas, acorda 6h30. Você tudo tem uma forma de solucionar para você começar a realizar. Não coloque desculpas para você não fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Não adianta você botar desculpa. Aí depois vir, ai, não tive resultado, ai, não consegui, eu não consegui. Você conseguiria, mas você não tem como você ter o resultado de uma coisa que você não fez. Basicamente isso. Né? Se tem igual a regra básica que eu falo, tem a regra básica do alongamento matinal, o alongamento noturno, o pré-sono. Se tem uma regra básica, o nome já está ali, é regra. Você tem que fazer todo dia. Se você faz 2 vezes na semana, não tem como você ter o resultado que esperado. Por quê? Você está deixando de fazer. Quando vocês têm que colocar na cabeça o seguinte, a partir do momento que você deixa de fazer algo para você, você está ali, ó, se diminuindo cada vez mais. Até chegar um tempo que você está lá embaixo e as outras pessoas estão aqui, ó, acima de você, porque você não se impõe. Aí você fala, poxa, eu não me imponho, não consigo, porque você se colocou ali. A gente se coloca no lugar. Ninguém está ali botando você no lugar. Você está deixando as pessoas botarem você naquele ponto. Então, esse é o principal ponto de transformação, tá? É o principal ponto. A ansiedade, a depressão estão ali, ó, juntamente com a dor. Porque a dor, ela se torna generalizada. A mente... Tem uma frase muito boa do Joseph Pilates, que foi o cara que desenvolveu o método Pilates, que ele fala o seguinte, a mente esculpe o corpo. E é exatamente isso que acontece. As pessoas banalizam muito a mente, o pensamento, né? Esses pontos, a depressão está ganhando muita força agora, muita voz. Antigamente não tinha tanta voz assim. E as pessoas banalizam muito isso. Mas é silencioso. São pontos silenciosos que vão ali consumindo você da pior forma possível, que é de dentro para fora. Né? Ela vai te consumindo ali por dentro e vai extravasando. E é algo que não é aparente. Você não fica ali com um machucado aparente. Vai sendo interno. E isso é a pior coisa que tem. Então é importante vocês começarem a ouvir quem tem informação para passar, em quem sabe o que está acontecendo e pode ajudar e agarrar aquilo. Porque muita gente que você fala, às vezes fala, vou falar com um amigo, as pessoas não sabem. Às vezes fala, acha que é besteira, que muita gente fala, né? Não ouve você da maneira que tem que ouvir. Então, se você se ouvir, se você fizer o que tem que ser feito, quando você passar para outra pessoa, vai ter muito mais força. Quando você começa a fazer, você tem muito mais força para passar para o outro. E as pessoas ao seu redor percebem a sua mudança. Isso é fato. As pessoas perceberem a transformação. Total. Agora, eu estou muito curioso, porque temos aqui a média de 50 a 60 pessoas assistindo, e eu quero saber quem vai fazer esse desafio. É só essa a minha dúvida. É só essa. Eu quero. Comenta aqui, pelo amor de Deus, quem aqui vai fazer. Pessoal, eu quero ver aqui nos comentários. Eu vou. Ó, não tem nem como vocês falaram que eu cobro todo mundo. Todo dia de manhã eu já mando mensagem aí, já alongou hoje? Eu quero saber aqui, ó, quem vai fazer tudinho, tá? Obrigada, vocês dois. Eu vou fazer e sei que vai mudar. Porque, ó, nós começamos e todo mundo fala assim, eu quero. Agora já mudou. Eu vou. Não,
Tentar não. Tentar não. Vai fazer. Você vai fazer. Não tem essa Eu de vou. tentar, não, gente. Eu Eu vou. vou, eu vou, eu vou. Não tem essa de tentar, não. Porque vocês vão fazer e vocês vão conseguir. Esse é o ponto principal, tá? Você sempre Fechado. fala, ah, eu vou tentar. Não vai tentar. Quando você fala que vai tentar, você já está botando outros problemas ali que talvez não dê. Ó, só pra finalizar, pessoal, é o seguinte, eu falei isso só pra finalizar 300 vezes, né? Mas eu prometo que é a última vez. É, quando você fala que você vai fazer alguma coisa, nós te desafiamos. Mas que fique muito claro, esse comprometimento não é nem comigo e nem com a Mari, é com você. Se você não fizer, o problema é seu. Se você não fizer, quem não vai ter resultado é você. Então a questão é, o comprometimento é comigo. Eu faço, eu vou fazer porque isso é pra mim, isso é pra minha qualidade de vida, isso é pra minha saúde. Não é porque o Guilherme falou, não é porque a Mariana desafiou. Não, é porque é pra mim. E pronto, o comprometimento é com você. E para acabar a minha fala e te agradecer, Mari, por essa oportunidade. De coração, eu tava com saudade de bater o papo contigo aqui ao vivo. É, tem A que fazer questão é o mais vezes. A gente tem que seguinte, fazer mais vezes. Tem que sim, fazer mais vezes. sim, tem uma continuidade. Eu sempre falo o seguinte, se você não tiver comprometimento com você, você não vai ter comprometimento com nada na sua vida. E isso, esse desafio, é um comprometimento com você mesmo, certo? Isso é para a sua saúde. Isso que vai te fazer muito bem. Mari, muito obrigado. Beijo, Guia. Muito bom ter você aqui. Tchau, tchau. Tchau, gente. Foi um prazer. Fiquem com Deus. Boa noite. Gente, gostaram do bate-papo? Sensacional, né? Deixa eu botar aqui meu microfone, que ele tá pendente aqui. Então, gente, o ponto que eu sempre falo com vocês é esse, né? A importância de tudo que eu sempre falo, que eu bato na tecla para vocês, vocês veem como essa base junta com a ansiedade. Muita gente vem tendo resultado como pré-sono, por exemplo, vem tendo a resposta, por quê? Porque tudo está ali junto, gente. Eu passo tempo estudando, eu fico ali estudando, vendo a melhor forma para passar para vocês as informações, vendo a melhor forma para que vocês consigam absorver e ter o resultado mais rápido possível. Então, o pouquinho faz muita diferença para quem quer uma grande transformação. Então, recapitulando tudo aqui que o Gui falou e também juntando com tudo que eu falo para vocês, a regra é clara, né? A regra é básica, como eu sempre falo para vocês. É importante vocês manterem o pré-sono. A gente está aqui a 8h57. Então, a gente pode agora... Quando eu fechar essa live, você já vai poder fazer o quê? O seu pré-sono. Então, você vai tomar aquele banhozão quente, fazer vasodilatação no corpo, né? Relaxar toda essa base corporal. Depois você toma ali um chá. Depois você toma ali ou um suco concentrado. O chá, Leão, depois eu vou botar aqui no meu story para vocês do Instagram, qual é o chá que eu estou falando para vocês, que foi uma aluna do Método Viva Sem Dor que indicou, e todos os alunos compraram, todo mundo adorou, achou muito bom, o resultado é sensacional. Por quê? O que eu falo sempre para os alunos do Método Viva Sem Dor? A importância de você ter um sono reparador e você não ficar dependente de remédio para dormir, porque os remédios para dormir são remédios fortes. Então é importante a gente vir ali com a informação necessária para ir estruturando o nosso corpo para que você durma como deve ser, dormir bem, né? Então, um banho relaxante, você tomar ali o chá concentrado lá do leão com maracujá, com camomila, vocês realizarem a respiração ali na cama para dormir, o alongamento noturno, que faz toda a diferença. Então, são os pontos muito importantes, tá? Que pena que agora eu consegui, mas tá bom. Cheguei a assistir um pouco. Gente, eu vou deixar gravada essa live. Eu não vou fazer isso com vocês, né? Eu vou deixar a live gravada, tá? Para vocês assistirem depois, tá? Exatamente, é o que eu vou fazer, doutora. Muito bom. Pode ser banho de água natural? Minha região é muito quente. Pode, Márcia. Se aí for muito calor, pode ser um banho que relaxe você, que você deixa aquela água cair e te relaxe. Isso que faz toda a diferença, tá? Amei, muito bom. Envie o nome do chá. Vou enviar, Socorro. Eu vou botar no story o nome do chá, vou botar a fotinho lá para vocês verem, tá certo? Então foi muito bom conversar com vocês. Recapitulando, não esqueçam de participar, de se inscrever no Desafio Viva Sem Dor. Serão 7 dias de aula ao vivo comigo. Será pelo YouTube, tá? Então vocês se inscrevam no Desafio Viva Sem Dor. Eu vou deixar o link no story também, tá certo?
Não perca a chance. O desafio é sensacional. Quem já participou sabe. E tá melhor ainda. Vai ter informação de exercício. Eu vou falar sobre patologias. Eu vou explicar tudo que vocês merecem saber. Vou falar tudo. Aquela fofoqueira falando tudo, sou eu, tá? Vou falar tudo pra vocês. Tá certo? Ó, um beijo no coração de vocês. Não deixem de fazer o alongamento, tá? Cuidem da saúde de vocês. Eu sei que eu faço o possível para ajudar vocês, mas vocês também têm que se ajudar. Eu tô, ó, de olho em vocês, tá? Eu quero vocês bem, eu quero vocês saudáveis, eu quero vocês da forma que vocês merecem, tá certo? Então, ó, super beijo. Amanhã a gente se vê. Eu vou perguntar a vocês se vocês alongaram, hein? Então, alongamento noturno e matinal. Não esqueça, tá certo? Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.